Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira. O Cruzeiro seguindo no mercado, fechando aí praticamente a primeira semana de férias. Para os atletas, serão 3 semanas no total até a retomada dos treinos. Na Toca da Raposa 2, negociações em andamento. Lateral que era da base, anunciado por clube catarinense. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta sexta-feira, fechando aí quase que a primeira semana de férias para os jogadores do Cruzeiro, cada um com o seu destino, a turma aproveitando para descansar, sabendo que a partir do dia 22 de julho tem a retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2. Enquanto isso, o Cruzeiro se movimentando no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. O Cruzeiro que tem negociações em andamento, já falamos sobre Gabriel Rojas, lateral esquerdo do Racing, Gabriel Peck, atacante do Los Angeles Galaxy, mas nenhuma negociação ainda sacramentada. Por falar em Gabriel Rojas, lateral do Racing, o Cruzeiro tentando ali chegar em um denominador comum com o clube argentino, já fez 2 propostas à equipe do Racing e ainda o martelo não foi batido, a negociação não está concretizada. Vamos ver, nos próximos dias aí se teremos novidades, mas o que a imprensa argentina destaca é uma busca do Racing aí por um possível substituto. O Racing já consultando o mercado, sabendo da possibilidade de perder o Gabriel Rojas, lateral esquerdo de 28 anos, que até recentemente estreou na seleção argentina, e o Racing passando por um processo aí de uma reformulação, podendo perder o seu lateral. Ainda não deu o ok ao Cruzeiro sobre uma negociação para ser concretizada, mas o Cruzeiro vem ali aguardando também, sem subir tanto assim os valores, esperando uma resolução por parte do atleta também com o clube argentino. E o Gabriel Peck aguardar também uma negociação já de alguns dias, se ela vai avançar ao ponto do jogador ser contratado. E outros nomes aí que o Cruzeiro possa buscar no mercado, ainda estamos atrás de informações mais precisas. Por falar em mercado, o lateral esquerdo William, que estava no sub-20 do Cruzeiro, foi anunciado pelo Avaí. O jogador assinando com o Avaí em definitivo, o Cruzeiro mantém um percentual do atleta, apostando aí numa valorização do jovem lateral esquerdo que chegou a treinar com o Arthur Jorge no momento em que o Cruzeiro ele ficou ali sem jogador para a função, já que o Kaique esteve na seleção brasileira principal, o Cauã Prates estava na seleção brasileira sub-20. Por falar em Cauã Prates, ele vem finalizando aí a parte médica, jogador se recuperando de um estiramento muscular. Na retomada dos treinos, a expectativa é de que ele já esteja liberado para as atividades. Lembrando que o Cauã Prates foi negociado com o Borussia Dortmund da Alemanha e ele se apresenta ao clube alemão em meados de agosto. Hoje mandei uma mensagem para o Alex Bagé e escrevi: ídolo, quanto custa o passe do Arthur? Porque ele apareceu no nosso debate lá na tela. Contexto, importante você dar o contexto. E o contexto era... É porque ele não fez os 12 jogos, os principais jogadores do futebol brasileiro que já fizeram 12, mas não fizeram 13. Ah, não fizeram 13. Isso. Ou que tem menos de 13, enfim. Que o 13 é o limite. E aí apareceu lá, primeiro nome, Danilo do Botafogo. Cacete, esse aí tá louco, todo mundo quer. Sim. E aí, entre todos lá, Luiz Araújo, alguns jogadores do Vasco, Paulo Henrique, não sei o quê, tava lá o Arthur. Aí eu olhei o Arthur, a gente começou a falar, o Valu falou, esse aqui, ó, apontou, esse aqui eu queria demais e tal. Aí eu chamei o Bagé e perguntei pra ele, quanto custa o passe do Arthur? E ele me respondeu isso aqui que vocês vão ouvir agora, ó. Fala, irmão. Na verdade, a gente não tem essa informação com certeza, tá? Mas sempre se falou que o negócio para a saída dele definitiva da Juventus seria em torno de 10 milhões de euros. É porque tem um valor que é uma dívida da Juventus com ele. Um valor que ele ficou a receber no final do contrato, tem uma treta assim. Mas o que tinham me dito, cara, é que Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro já teriam manifestado interesse de saber a situação dele. No Grêmio ele não vai ficar, tá? O Grêmio não tem dinheiro, não tem de onde tirar dinheiro. E a informação que eu tenho aqui é que dificilmente ele joga de novo com a camisa do Grêmio. Falei sobre isso hoje ainda. Mas se... Então, assim, o resto aqui não tem mais relação com o assunto.
Então esse áudio aqui é do Bagé, não é um áudio nosso, não estamos dando informação nenhuma do interesse do Cruzeiro no Arthur, para deixar bem claro, porque os caras já começam a falar que ó, o HG falou, ou alguém daqui falou. Não. Essa informação, ele ficou sabendo de alguém, eu imagino que seja do Grêmio, porque o Bagé é muito bem informado lá no Sul, dizendo que o Cruzeiro deu uma sondada, cara. Normal sondar, como é que é a situação aí, quanto custa, Exato. Né? E, cara, isso aqui, obviamente, o torcedor alimenta uma possibilidade muito grande, porque o Arthur joga bola demais. E se tem sondagem, mostra que o Spindle deve estar saindo da zona de conforto dele, porque é um cara que precisa se mostrar, principalmente nessa janela aí que a gente pode perder o Kaique. A gente tem que pensar que nós não temos nem o titular nem o reserva que foram negociados. Mas eu não acho que ele será o nome da janela, viu, Rafa? Bicho, E pode quais não seriam ser, as mas condições ele desse tem que negócio, trabalhar. Elison? É, Você não. sabe? Não. Pois é, porque quantos anos ele tem? 29. 29, faz 30 agora Pois é, em aí- agosto. Não, Faz 30 em agosto. Não é algo que me parece no perfil do Arthur Jorge. Assim, não é faltar com respeito Pela ao forma Spindle. de jogar, né? Isso, pode e ser, assim, concordo. e o direcionamento do Cruzeiro, né? Tem uma situação que a gente ainda tem que ver o que vai dar. Do Gregory, que é um jogador mais jovem, que já trabalhou com o Arthur Jorge. O Rui sabe muito bem o que é um jogador que se torna um jogador de confiança, por confiança e por serviços prestados com o técnico. Perfeito, Isso perfeito. acaba tendo muita relevância, né? Eu acho, até fugindo um pouquinho, eu não acho que o Spindle será o protagonista dessa janela, não, viu, Rafa? É tudo Acho com que o não, Arthur. pra mim o O Arthur, Jorge. ele na coletiva, após a Não, partida... eu tô falando Não. só desse caso aqui que a gente tem que entender Eu que concordo. ele tem que começar a mostrar serviço, Sim. porque é um cara que tomou pedrada pra todo lado, com muita razão. As carências que o Cruzeiro tem até hoje não se fala em reposição. Lançar o Neiser como centroavante para substituir o KJ tem sido uma sacanagem com o próprio Neiser. Sim, eu concordo Porque com é um você. menino que pulou do sub-17 pro profissional, tendo que decidir na Libertadores. Eu prefiro neste momento que o futebol de quem vai chegar e dos que estão seja cuidado pelo Arthur Jorge, me parece que isso Que vai seja. acontecer, e que o Spindle, por exemplo, fique a cargo de cuidar das saídas. Por exemplo, a primeira... Gente, o Cruzeiro não pode sair dessa janela e o Wallace, ao final dessa janela, está no Cruzeiro. Não é nada com o Wallace, o Rui é o primeiro jogador que eu tenho contato, eu não tenho amizade com atletas. Quando a gente fala, aqui a gente está falando, não deu. O clube tem que dar uma saída. Não deu e tem um custo alto. Exato. Isso aí. Exato, cara. Então que o Spindle fique, de repente, se ele conseguir só ficar por conta dessa situação. O próprio Chico da Costa é Eu só outro não quero jogador deixar a cargo do Divino Espírito Santo. Porque Não. rezar pra coisa acontecer. Não, eu acho que... Acho a não. coisa acontecer Tenho de forma certeza que o orgânica, Arthur Jorge tá à frente disso. não vai Mas eu acontecer. acho que com relação ao Arthur, pelas cifras envolvidas, a gente vai cair mais ou menos na questão do Cassierra no Atlético. Que Exato. despendeu Sim, um valor considerável na Mesmo contratação. sabendo que é um jogador da prateleira, que é o Arthur. Isso, e não vai conseguir, né? Eu acho que nem empatar o que pagou, por exemplo, pelo Cassierra. Só se ele resolver fazer gol atrás de gol para E olha tentar lá, né? equiparar no que foi gasto. Não tem revenda. E é isso. E a questão do Arthur eu acho ainda mais delicada por causa da posição. Porque vai jogar ali numa volância, que seja de primeiro ou segundo volante. A gente sabe que já tá chegando numa idade, né? Que a gente vai perdendo força e velocidade. E querendo ou não, é uma posição que ainda continua sendo muito importante. Ainda mais dos esquemas táticos utilizados hoje, com 3 homens abertos, às vezes com mais um homem 3 homens afundados, com mais um homem de criação. Ou seja, geralmente são atletas que na marcação deixam um pouco a desejar na recomposição. Então você tendo um volante que não tenha essa capacidade de alta transpiração Você já tá e marcando distância com 5, né, Rui? perfeito, e não consegue correr grandes distâncias, você vai ter uma dificuldade Rui, grande. Ele é a um situação volante- do Arthur, pra mim, é mais ou menos você tá na churrascaria, comendo uma picanha tranquilinho, o cara fala assim, cupim, você vai dispensar? Ele não tem espaço. Ele é um volante de Ele não articulação. tem Sim, espaço, sim. vai tirar o Gerson pra colocar Muito o bom Arthur. de bola. tem É isso que eu ia como, falar. não tem Ele é um volante de articulação muito bom de bola. Mas no esquema tático do Cruzeiro hoje, que tem um volante de pegada, que é o Romero, de muita explosão física, de muita marcação, muita entrega, e um de qualidade técnica absurda, que é o Gerson, nesse esquema, o Arthur seria reserva do Gerson. Sim. Não é verdade? Pra gastar essa grana toda nele, Seria do seria Gerson. pesado, mas Seria do se Gerson. perguntar se quer, você quero. Eu acho que o Cruzeiro é que precisa só- mais de um primeiro volante Não. para lugar do Romero. Eu tô com Sim, você. claro. Porque o do Gerson você tem o Lucas Silva. Já São tem um qualidades ano. técnicas diferentes, mas o Lucas Silva seria Eu acho que o eventual nós substituto estamos do Por falando que, Gerson. que não de uma tenta fazer um bem oportunidade, bolado e né? manda o Wallace pra lá, hein?
Inclusive, Repatriar aqui, ó, do Grêmio, né? Mas a discussão não é com o Grêmio, a discussão é com a Juventus. Mas O Cruzeiro não precisa de gastar com o Carreto. Tá faltando só comprar 2 pneus pra frente, mas eu providencio. O Carreto seria por minha conta. E eu encher de plástico bolha pra não ter risco da mercadoria sofrer nenhum tipo de Não avaria. Aí essa negociação é legal demais que você falou agora. Arthur vem pra cá, o Wallace vai pra lá, o Wallace vai pra Juventus, vai pra onde Mas for. a gente tá falando no campo do O Wallace fez N-Foot, né? muito sucesso por Esse lá. ele foi sucesso na Itália, não foi? Isso daí. E no Grêmio também, né, pô? Ele foi Aqui, campeão. Mas a né? conversa não seria com o Grêmio, seria com o Juventus. Mas Não, você sabe, só- Lucão, que lá no Grêmio não virou pro É Wallace. verdade, o Arthur pertence à Juventus. Tá emprestado. Verdade. Segundo os colegas lá do Sul, o Wallace não virou no Grêmio por causa de valores de salários. Porque ele é muito querido lá, tem história no Grêmio e tal, mas aí por causa do salário muito alto, o pessoal tirou o pé e por isso ele não foi para lá. E aí me contaram que a dificuldade de colocar o Wallace em outros clubes é exatamente pelo valor salarial. Ok, dito isso, alguém tem que resolver. Alguém tem que que o Wallace resolver. não pode ficar aqui até o final do contrato. E não venha me dizer, porque depende do jogador, depende do staff. Não me venha com essa O conversa. valor. O Romero tá suspenso primeiro jogo da Libertadores contra o Isso é Flamengo. uma pica do tamanho Quem de um que vai começo. ser o primeiro volante do Cruzeiro? Cara, quanto custa... Alguém falou aqui o preço do passe do Gregory, não, né? Não. Eu só ninguém citei falou. o Grego, né? Pois é, mas ninguém Não falamos de ninguém valores, sabe os não. valores não, né? Tem que Porque tem uma pessoa aqui que é o pesquisar. Teus, mandou aqui, ó, Arthur, 29 anos, Gregory, 32. Eu não sei quanto custa o Gregory. Aí eu vou ser obrigado a jogar o assunto na mesa. Nessas circunstâncias, eu não acho que são valores que se equiparam, né? Entendi. O Gregory vai ser um jogador mais talvez barato. um jogador de 6 milhões e meio, não sei, aí depende do que Vale a o pena time- pôr 10 no Arthur com 29 ou 6 no Gregory Então, com aí 32? depende do que seu time precisa. A característica que o Arthur coloca o Arthur Jorge coloca o Cruzeiro pra jogar, o Cruzeiro precisa mais do Gregory. Não é que o Arthur não fosse útil, ele é útil, não à toa tem essa questão das sondagens de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, mas eu penso que na característica que o Arthur Jorge coloca o Cruzeiro para jogar, hoje ele arma o Cruzeiro num 4-2-3-1, mas ele tem grande vontade de colocar, isso eu tenho certeza, não é informação, é só acompanhar o trabalho dele no Botafogo e por onde ele perfeito. passou, ele tem muita vontade de colocar 2 pontas mesmo pelos lados do campo, e isso obrigaria, isso forçaria mais ainda você ter um volante com a característica que tem o Gregory. Então não é pela idade, na verdade. Às vezes o jogador pode ser mais novo, mas não conseguir realizar exatamente o que o jogador mais experiente. A característica do Gregory, pra mim, ela vem mais como uma peça de um quebra-cabeça a encaixar no Cruzeiro do que do Arthur. O Arthur, a gente ia ficar nessa situação. Ele disputa, apesar de achar que hoje, com relação a Matheus Henrique e Lucas Silva, pensando nos dois tendo que fazer em algum momento o primeiro volante, citando que o Comini citou que o Romero vai estar fora do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, o Arthur, para mim, faria o primeiro volante melhor do que qualquer um dos dois que estão no elenco hoje do Cruzeiro. Mas o Gregory, repito, seria o jogador ideal